Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o DNA conta com a técnica dos nossos amigos Marcelo Cabala e Thomas Pipe e também com a produção de Leandra Kruber. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também na região. Nós estamos ao vivo na CDN e você pode nos acompanhar também pelo Facebook do Diário de Santa Maria e também pela TV Diário. Se você quiser interagir com a gente, além de mandar um recadinho lá nas redes sociais, você pode também mandar uma mensagem pelo WhatsApp 5599-136-2472. E para falar um pouquinho mais da nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1986. No Brasil, este ano foi o ano da passagem do cometa Halley. Em 4 de março de 1986, o programa da Hebe foi ao ar pela primeira vez no SBT. Na manhã de 28 de fevereiro de 1986, o presidente José Sarney instituiu o Plano Cruzado. A lei de incentivo à cultura é sancionada pelo presidente Sarney. Nesse ano, faleceu Cliff Burton, baixista e compositor da banda Metallica. Também Jorge Luiz Borges, escritor e poeta argentino. E nesse ano nasceram Lady Gaga, estrela do pop, Marta, a craque do futebol brasileiro, e Titi Miller, apresentadora do Brasil. E no dia 6 de junho de 1986, nasceu a nossa convidada de hoje, a Nelly Mombelli. Seja muito bem-vinda, Nelly, ao DNA, um prazer te ter por aqui. Obrigada, Camila, obrigada pelo convite. Eu nunca tinha parado para pesquisar a respeito do ano do meu nascimento. Confesso que fiquei surpresa. Todo mundo fica surpresa com os dados e os nascimentos. Lembrei que eu tinha um colega no ensino médio, no ensino fundamental, que se chamava Halley. Tu viu só? E a mãe pegou a inspiração, foi justamente no ano, faz todo sentido. Agora tudo faz sentido. Para vocês, para quem não ligou o nome à pessoa ainda, a gente fez um pequeno resuminho para a gente fazer uma apresentação da Nelly. Vamos lá. Nelly é jornalista, documentarista e professora de audiovisual nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da UFN. Ministra a disciplina de documentário na especialização em cinema na Universidade Franciscana. Possui mestrado e doutorado em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria. Nas pesquisas realizadas, estudou documentário e memória e a produção e circulação do documentário no sul do Brasil. Integra o coletivo audiovisual da TV Ovo há 12 anos, onde atua na elaboração de projetos como oficina de realização audiovisual e na direção e produção das montagens dos filmes. Assina a produção e montagem do documentário Depois daquele Dia, filme independente que abordou os aprendizados e impactos da tragédia da Boate Kiss. Em 2021, Nelly recebeu o prêmio Trajetórias Culturais, mestra Cirlei Amaro, pela atuação na produção audiovisual, e Nelly também é a mãe da Elis, de quase 2 aninhos de idade. É isso, Nelly. Olha o teu currículo, menina, extenso. A gente dando uma pesquisada, teriam muitos prêmios e muitas coisas para citar aqui, mas a gente deu uma resumida. Aqui no DNA, a gente costuma voltar um pouquinho no tempo, falamos mais da Nelly profissional, mas a gente queria entender, vamos falar um pouquinho sobre a Nelly lá na origem, a Nelly criança. Onde que tu nasceu? Como que era constituída a tua família? Conta um pouquinho pra gente desses tempos. Bom, eu sou sarandiense, né? Vivi até os meus 18 anos em Sarandi. Até os 18, foi quando eu vim pra Santa Maria. Eu ainda sou mais sarandiense do que santamariense, né? Falta um ano pra si. Mas eu nasci numa comunidade do interior,
Meus pais são... agora eles estão aposentados, mas na época eram agricultores, né? Agricultura familiar, pequena agricultura. Eu fui filha única até os 12 anos, aí veio minha irmã, a Bruna. E eu cresci, assim, numa comunidade... O que toda comunidade de interior, acho que propicia pra gente, assim, esse contato muito forte com a ideia de comunidade, né? A gente era uma criançada que se reunia final da tarde para jogar futebol no campinho, que se encontrava nos domingos, quando sempre tinha encontros, né, da comunidade, assim, tinha jogo de futebol naquela época, né? Tinha as festas da comunidade, então no final de semana a gente sempre se encontrava e num lugar muito família, assim. Meus tios moram todos muito perto, né? Na época isso era muito longe, né? 7 quilômetros, nossa, era um absurdo de distância. Hoje a gente, né, cresce e vê que é muito pertinho, Mas na estrada de chão, andar 7 quilômetros naquela época, a gente tinha carros muito simples, ou eu ia de bicicleta, e não é uma reta, né? Com muita subida e descida. Então, eu vivia muito, assim, nos meus tios também, na minha nona, que é né, eu chamo de nona, que é a minha avó, né, a mãe do meu pai. Então, eu passei muita infância nesse lugar, assim, no lugar do interior, muito ligada à comunidade, muito ligada aos meus familiares. E naquela infância que ainda se brincava na rua, corria, né? Sim, hoje a gente tá ficando cada vez mais distante. Para passar um carro lá, assim, era quase um acontecimento. Não tinha movimento, sabe? Porque a comunidade que a gente mora fica a 15 quilômetros da cidade, né? Do centro da cidade. Então, isso não é assim, interiorzão, mas as distâncias, elas pareciam ser maiores, mais longas do que é hoje. E o que a Nelly, criança ou adolescente, como que começou a despontar, se já aparecia nessa época, alguns traços da Nelly profissional? Porque quando a gente fala em jornalismo, as pessoas ainda associam muito o jornalismo com o telejornal. Sim. Todo mundo que faz jornalista vai ser William Bonner. Não, quando eu decidi no ensino médio que eu ia fazer jornalismo, meus vizinhos me perguntavam, quando é que eu vou te ver na bancada do Jornal Nacional? E mas isso nunca foi o meu desejo, assim. Sim. Até eu comentei esses dias com os alunos, né, de quando a gente escolhe o jornalismo e entra, né? Tava falando com os alunos mais de primeiro semestre, como o jornalismo ainda carrega esse lado do glamour, né? Porque eu lembro, assim, que na época que eu decidi que eu ia fazer jornalismo, acho que eu tava lá do primeiro pro segundo ano do ensino médio, foi o ano que morreu o Tim Lopes, que ele foi assassinado, e ele fazia muita reportagem nas favelas, ia para as comunidades periféricas, compreender a história daquelas pessoas, e eu achava aquilo fascinante, assim, porque era uma realidade que eu não conseguia acessar, né? E aí, quando eu escolhi, disse pra minha mãe, eu vou escolher uma profissão que eu posso ser morta por causa dela. Tu queria um jornalismo investigativo? Sim, eu gostava disso, mas eu não sei dizer assim, eu decidi pelo jornalismo muito perto, assim, de já prestar vestibular, não... Eu tinha, por mais que eu sempre gostei muito de viver onde eu vivia, mas eu tinha uma questão um pouco de desencaixe com o lugar que eu vivia, assim, porque eu sabia que existiam outros mundos, outras realidades, e eu tinha muita curiosidade de conhecer esses outros mundos e essas realidades. Em que momento que tu saiu de lá? Quando que tu chega em Santa Maria? Eu cheguei em Santa Maria em 2005. Eu tava de 18 para 19 anos. Eu já tinha começado, na verdade, porque daí também, né, para fazer jornalismo foi uma jornada, né? Sim. Eu tinha começado na UPF. Era na época que a UPF tinha aberto um campus em Carazinho, então era um pouco mais perto de Sarandi, era 40 quilômetros, Passo Fundo fica 80, né? E aí eu fui a primeira turma da UPF Carazinho, e não durou muitos anos, logo acabou o curso porque não tinha laboratório, então a gente tinha que sair do horário da aula num ônibus fretado pela UPF para levar a gente para Passo Fundo para fazer os laboratórios lá, né? Fotografia, por exemplo, né? E o jornalismo tem toda essa parte de precisar da infraestrutura, né? Sim. Na parte tecnológica. E aí eu fiz 2 semestres lá, poucas disciplinas, porque daí eu trabalhava numa indústria têxtil lá em Sarandi, trabalhava o dia inteiro e de noite ia pra aula. E aí foi quando daí naquela época tinha PEIs, né? Mas a gente não conseguia estudar, assim, se preparar para o vestibular. A gente trabalhava durante o dia e, né? Mesmo quando eu fiz o ensino médio, eu já trabalhava fora.
E aí foi que eu fiz o técnico, passei no técnico, então eu vim para Santa Maria para fazer o técnico em geomática, né? Todo mundo perguntar o que é isso, eu né? ia dizer, nome difícil. Hoje se chama geoprocessamento, né? Mas é uma geografia aplicada à matemática, assim. É uma área que, inclusive, eu sempre brincava assim, se eu me der muito mal no jornalismo, eu vou pro geoprocessamento. Um pouco distante. Mas eu lembro, assim, de pegar os folhetos da UFSM, assim, e ler e reler muitas vezes para tentar entender o que era a tal da geomática. Mas eu não queria fazer agropecuária, tinha administração. Não me lembro quais os outros cursos, mas eram 5 mais ou menos. Eu não me encaixava em nenhum outro. Aquele era um pouquinho, talvez, mais próximo, né? Com a questão da tecnologia, não sei. E aí foi que eu vim pra cá, então, fazer o técnico. E aí morei na casa do estudante. Mas eu acabei me formando, na verdade, em jornalismo na antiga Unifra, né? Sim. Na Universidade Franciscana. Porque aí eu consegui bolsa pra Uni 100%. E aí que eu acabo indo pra... Você sendo transferida e conseguindo. E aí, chegando na Unifra, cursando jornalismo... Unifra, eu também ainda tenho a gente ainda fala isso. Nossa, tô professora. Em que momento tu descobre a parte do audiovisual? Que também, quando se fala no glamour do jornalismo, que eu concordo contigo que tem, nossa, televisão e aparências e tal, mas também quando se fala em cinema, existe uma coisa Hollywood, assim, meio um sonho dourado, porque a gente fica na dúvida como que se trabalha com o audiovisual, como que funciona o cinema aqui em Santa Maria. Sim, então, eu não fazia ideia, não queria TV e eu não fazia ideia dessas outras possibilidades de produção audiovisual, assim, porque não fazia parte do meu mundo, né? Eu não sei com que idade eu fui no cinema e provavelmente deve ter sido aqui em Santa Maria, eu acho, quando eu fui no cinema, assim. Eu lembro do primeiro filme que eu acho que assisti aqui, que foi Piratas do Caribe, com um monte de criança do meu lado. E tu já era grande. Mas era bom que podia dar risada à vontade, Sim. né? Gargalhadas, assim, dentro da sala. Mas assim, eu entrei no jornalismo querendo rádio, que era a minha realidade lá de Sarandi. É uma região muito rica em emissoras de rádio, né? Você vai mudando a frequência no dial e entra muita emissora, assim. Tanto no AM quanto no FM. Toda a minha formação musical vem da rádio FM, porque tinha muitas possibilidades. E isso é um baque quando eu venho para Santa Maria, essa pouca possibilidade de estações de rádio no dial. Porque, né, naquela época ainda não tinha essa coisa da internet, assim, tão forte, né? A gente tá falando de 2005. Então, e aí eu descubro audiovisual na faculdade mesmo. Eu comecei a fazer produções de programas da UFN, agora UFN TV, na época TV Unifra, né? E a Glaíse foi minha professora e eu lembro dela dizer, não, tu tem que apresentar os programas. E eu não queria, porque eu nunca fui de estar na frente da câmera, mas eu tinha muita curiosidade de saber como cuidava a luz, como é que eu operava uma câmera. Eu queria saber editar, eu queria saber toda a parte técnica, isso sempre me interessou muito. Mas fiz a parte das frentes da câmera também como um desafio que ela me propôs, que eu acho que foi bom e que também é uma coisa que eu não tenho dom para isso. O aluno tem que passar por isso, mas não são todos que vão se identificar nessa parte. Claro, mas porque tem muito mais gente nos bastidores. E assim, para ter um bom programa de TV, falando em TV, tem que ter uma equipe muito competente que pense muito conteúdo. Eu sempre brinco, não é só o rostinho bonito ali na frente da câmera, né? Com certeza. Pra fazer algo com qualidade. Tudo que até chegar nessa notícia, né? Naquela pessoa que tá dizendo... Nelly, não tem como a gente falar em ti e desassociar da TV Ovo. Sim, e aí porque eu descubro o audiovisual. Eu imaginei que tu ia chegar nessa parte. Então, mas antes de tu contar sobre a tua história na TV Ovo, eu queria só que tu desse uma contextualizada pro nosso ouvinte, os espectadores agora, como que funciona a TV Ovo. Porque a gente da comunicação é um pouco mais fácil da gente saber como funciona e tal. E esse projeto, que inclusive, eu acho que 2021 completou 25 anos, né? Sim. Estava nas homenagens e tal. Então, conta um pouco pra gente o que é a TV Ovo. Faz 12 anos que eu estou na TV Ovo e é sempre muito difícil explicar o que é a TV Ovo. Mas vamos lá. A TV Ovo é um coletivo que ela surge em 96 com uma proposta de oficinas de audiovisual e não só, tinha teatro, tinha outras também que o Paulo Tavares propôs no turno inverso da escola, em escolas mais periféricas, né? E uma delas era na Irmão Quintino, que era na Vila Caramelo. E aí, essa gurizada que fazia oficinas de 7, 8 meses, no outro ano, começa a dar... O que eles aprenderam, começam a ensinar a turma que entra no ano seguinte. Vira monitor. Isso.
Então, a gente sempre fala que a TV Ovo é uma oficina de jovens para jovens, só que hoje a gente já fala que somos jovens há mais tempo, né? Porque, claro, para se sobreviver de 25 anos, precisa se transformar bastante, né? Naquela época era VHS, era difícil o acesso, para tu editar era muito difícil, o equipamento era caro, né? Era outro tipo de tecnologia. Mas eram mais oficinas do que produções ou já se produzia? Já se produzia. E se produzia com um olhar para a comunidade, assim, de entrevistar prefeito e falar assim, ou secretário, por que tá rolando esse buraco aqui na minha rua? Porque era tudo estrada de chão na época, falando, né, dos problemas da comunidade. Então eles iam em busca desses depoimentos e as exibições eram no salão comunitário numa TV de 29 polegadas. Sempre teve um quê social dentro disso, sim, né? Sim, são 3 pilares da TV Ovo: a cultura, a comunidade e as associações, né? Não só associações comunitárias, mas essas associações enquanto grupo de pessoas, que congrega grupo de pessoas que tem esse olhar voltado tanto para a cultura quanto para a comunidade. Que dividem desses mesmos princípios, né? Gente, nós estamos conversando aqui com Nelly Mombelli, jornalista, documentarista, doutora em comunicação na parte do audiovisual. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para conversar um pouco mais com a Nelly, falar sobre a TV Ovo e várias outras produções premiadas na Nelly. Voltamos já com o DNA. Empreendedor de Santa Maria. Quer ter acesso a crédito de até R$5.000 para pagar em 10 vezes sem juro algum? Vem para o programa Juro Zero. Entre em contato com a Imembuí Microfinanças pelo WhatsApp 99926-7442. Notem Energia Solar. Contamos com engenheiros e profissionais qualificados, além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias. Faça um orçamento através do nosso site notem.com.br ou ligue 55 3015 1790. Energia solar é na Notem. Você costuma fazer exames de sangue para prevenir a diabetes? A diabetes é uma doença silenciosa. A diabetes não tem cara. Aproveite o mês de abril e realize seus exames de glicose, insulina, hemoglobina glicada e exame comum de urina por apenas R$35. Lab Vida. Sua saúde é a nossa vida. Tuiuti, Clínica Sampar na Floriano e Faixa Nova de Camobi. Filiais em São Pedro do Sul, São Cepé e Itaara. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegria, são 40 anos de profissão. São 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, Nelly Mombelli, que a gente estava aqui conversando sobre o início dessa carreira dela. Ela é jornalista. Quando ela se descobriu a paixão pela audiovisual, falamos um pouco sobre a TV Ovo. Tu me contou que não deixa de ser um programa social onde os jovens acabavam fazendo oficinas, né, Nelly? E como que a Nelly entra na TV Ovo?
Eu entrei no final da faculdade já, nessa função de estágio. Eu fazia estágio na SESMA, na assessoria de comunicação, e aí também já convivia com a TV Ovo, porque a TV Ovo tinha envolvimento com Lanterninha Aurélio, Cineclube naquela época. Eu não conseguia participar porque as sessões eram à noite e eu tinha aula à noite. Sim. E aí foi que eu acabei indo pra TV Ovo, e naquela época eu fui produzir reportagens para um convênio que a TV Ovo tinha com o canal Futura. Que aí, eu não me lembro qual que era o nome do programa, mas ia pra grade de programação do Futura. Que a gente fazia reportagens mais nesse olhar, assim, de Santa Maria, mas pro universal, né? E aí foi assim que eu entrei na TV Ovo. Eu lembro de entrar lá, de não entender, assim, muito como funcionava, de ser uma galera no sábado de manhã, umas 15 pessoas, assim, e o Alex, é uma brincadeira que eu sempre faço com ele, que o Alex tá na TV Ovo desde o início, né? Hoje a gente trabalha na UFN juntos também. Ele falou assim, tu tá começando hoje, que projeto que tu tem pra TV Ovo? E eu olhei assim, como assim? Acabei de chegar. Tipo, eu nem tô entendendo o que é isso, tu tá me perguntando que projeto eu tenho. Daí eu brinco com ele que, então até hoje eu tô lá fazendo projetos. Sim. Tá, então, aí tu chegou lá, que eu tinha te perguntado a respeito da ideia da produção aqui em Santa Maria, né? Se falando em cinema, né? Como que produz? Quais são os principais desafios de produzir filmes, curtas e documentários aqui em Santa Maria? São normalmente produções independentes? Existe patrocínio sobre isso? Existe alguma carência? Conta um pouco pra gente, porque também existe essa curiosidade sobre esse universo, que é um universo bem encantador, mas quem vê de fora não entende muito esse mecanismo, né? O cinema no Brasil, né? Falando em cinema e audiovisual, para não pensar só cinema, como também o filme que vai pra sala de cinema, né? Não, cinema não é só isso, né? Não é a janela de exibição necessariamente. Ele é uma atividade que é exercida com subsídios, né, com fomento público. Eu acho que no mundo Hollywood que virou uma indústria, né, que se apostou como uma indústria, mas também começou assim com fomento público para se tornar a indústria que é hoje. E eu sempre falo, né, é subsídio, mas tem subsídio na agricultura também, né, tem, todas as áreas tem. Mas é muito difícil da gente conseguir patrocínios, assim, alguém que invista, não, vamos fazer um filme e invista diretamente. Vai investir se vai fazer um filme institucional sobre sua empresa, mas não para fazer cinema, né? Então a gente trabalha muito com projetos, captando recursos tanto pela Lei de Incentivo à Cultura aqui de Santa Maria, que aí é essa vertente que a gente trabalha muito com histórias daqui, né, de ruas, bairros, de comunidades do interior, né? Porque daí tanto eu quanto a Denise, que é da TV Ovo, também vem de zona rural, então a gente puxa o interior para Santa Maria também não ser só cidade, né? E também com financiamentos de repasse direto, né? De fundo de apoio à cultura do estado, que a gente também já conseguiu produzir em anos anteriores. Agora está aberto de novo. Até ontem era período, a última data para submeter projeto. A gente submeteu vamos ver se a gente Vocês consegue. não param, né? Não, porque assim, não dá para parar, né? Sim. Tipo, a gente vai trabalhando, é uma associação sem fins lucrativos, né? Então, a gente que tá lá, eu sou voluntária na TV Ovo. Tem algumas pessoas que recebem por desempenhar funções em produções, né? Por oficinas, por alguma função em algum filme. Mas eu sempre digo assim que o meu retorno de estar na TV Ovo é todo o meu capital cultural, meu capital social. Não precisa ser o capital econômico, né? Como falando Bourdieu nos capitais. Porque se eu hoje estou dentro da sala de aula trabalhando com estudantes, com acadêmicos do ensino superior, é porque a TV Ovo me dá esse respaldo da prática, né? Porque eu sem a prática eu só seria uma pessoa teórica e eu consigo juntar as duas coisas. Sempre fiz isso. Desde a minha vida acadêmica, né? Já são 10 anos de UFN. Sempre trabalhei na TV Ovo, fiz outras coisas também e junto à docência, então isso me dá respaldos. E aí os projetos dos filmes são assim, a gente vai, né, sempre a gente pensa num projeto esse ano para executar no ano que vem. No caso do FAC, vai sair o resultado em setembro, né? No caso da LIC, a gente começa a pensar em setembro, outubro para submeter, se aprova, a gente tem que captar janeiro, fevereiro, para em março começar a executar, ou seja, nunca para, né? Sim. E a gente nunca tem essas longos, né? E a gente nunca tem essa segurança do que vai ser o ano que vem, né? A gente sempre está construindo e colocando tipo tijolo por tijolo, assim, construindo o degrau do dia de amanhã, né? Então,
Nelly, e sobre o curta documentário, quando tenha visto, de 2020, que vocês foram premiados, ele é sobre a presença indígena em Santa Maria. Isso vai muito de encontro com o que tu falaste a respeito de trazer as comunidades, né? Não só a Santa Maria, como o urbano mesmo. E eu fiquei curiosa para saber como que foi a imersão de vocês, né? Como que vocês fizeram para essa produção, se vocês estavam nas aldeias, como que era o convívio, o que tu aprendeu com isso, que deve ter sido muito enriquecedor, né? Foi. Esse curta ele foi produzido antes da pandemia, né? Foi em 2019, mas a gente lançou ele em 2020. Também pela Lei de Incentivo à Cultura da cidade. E a gente não tinha previsão de oficinas no projeto. O projeto era só produzir o curta, mas a gente decidiu que a gente ia para as aldeias dar oficinas, bancar as oficinas por nossa conta, porque a gente entendia que não tinha como a gente chegar lá, fazer um filme sobre eles e tomar a palavra deles, né? Fazer uma entrevista e é isso, porque seria mais uma forma de violência contra eles, né? A gente queria construir esse filme junto com eles. Então a gente passou 2 meses na aldeia Guarani, dando oficinas bem como tu colocas, assim, a gente aprendeu muito, porque a relação deles com o mundo da vida, com a natureza, é muito diferente, né? Não é a mesma lógica de tempo que a gente tem. Então, foi muito legal, assim, e eu já vinha num processo um pouco de desconstrução desse olhar em relação a essa correria do cotidiano. A gente não consegue escapar dela, mas a gente reflete sobre ela, né? Então, foi muito legal essa experiência com eles, assim, de pensar a ótica do tempo de outra forma, de outra maneira. E isso tá um pouco no documentário também, numa das falas. A gente deu também um pouco menos de tempo, porque daí já não tinha mais tanto tempo, acho que 1 mês e meio, 1 mês talvez, de oficina na aldeia Caingangue também, né? Porque elas ficam em lados opostos da cidade. Uma é no Distrito Industrial, a outra é diz que pertence para Arroio Grande, né? Mas a entrada é pelo Pé de Plata, no Incamobi. Então, assim, é muito diferente, e como um dos líderes do documentário fala, né, líder da comunidade, ela fala, existe muito preconceito com os indígenas. Antes de ter preconceito, ele diz, vem aqui, vem conversar com a gente, vem nos conhecer. E foi um pouco disso que a gente fez, foi lá conversar com eles e construir um pouco esse filme que mostra que existem indígenas em Santa Maria, e como eles mesmos dizem, eles sempre estiveram aqui, eles não vieram, né? Eles estão aqui muito antes disso aqui virar cidade, né? Aqui sempre foi um território indígena. Eles não invadiram, eles já estavam. Né? Quem invadiu foi a gente, né? E então fica um convite, assim, para assistir esse filme, que percorreu diversos festivais. O primeiro festival que ele foi exibido foi em Alter do Chão, no Pará. Então eu achei isso sensacional. Porque, né, quando a gente fala em indígenas, é como se tivesse indígenas só no Mato Grosso, ou na região amazônica. Não tem, fica, né? Parece distante da gente. E aí o primeiro festival que o curta vai é justamente, assim, lá do outro lado, na outra ponta do país. Isso foi muito legal. Não, e vocês lá produzindo, com certeza, como tu mesmo disseste, aprenderam muito, né, com eles, mas também a parte da importância de que esses materiais, eles levantam para a comunidade uma discussão sobre isso, né? Esses debates, como que vocês se sentem pautando essas discussões? Eu acho que tem dois tipos de discussões que o filme levanta. Uma delas é porque os indígenas esperavam muito essa apropriação do fazer audiovisual, porque eles têm eles historicamente passam o conhecimento deles de geração para geração através da história oral, né? Eles não têm a escrita, né? Claro. Porque é isso que também muda um pouco o parâmetro e que cria esse preconceito e que acaba fazendo com que ocorra a invisibilidade dos povos, porque não tem nada escrito, né? É tudo oral. Só que essa tradição do oral também está se perdendo, porque a tecnologia também chega lá, também impacta, né? Eles não estão no mundo alheio. Então o audiovisual é como uma forma de eles registrarem essas histórias deles, que é interessante para eles, para gerações deles também, né? Isso, tanto que depois da nossa oficina a escola conseguiu recurso para comprar uma câmera,
para eles seguirem produzindo, isso na Aldeia Guarani. A gente também aprovou um outro projeto para continuar dando oficinas lá, mas que está em stand-by, porque daí chegou a pandemia, né? E aí ainda não está tão seguro assim para voltar nas comunidades, mas assim que for possível a gente quer voltar e seguir com esse trabalho. E trazendo para a comunidade branca, né? Como eles, os não indígenas, né? Eu acho que traz toda essa discussão sobre a visibilidade, sobre o preconceito, né? Sobre compreender e respeitar esses mundos que são diferentes. Tanto que o nome do filme é essa provocação, né? Quando te avisto. Quando quem avista quem e como é que lida ao avistar um ao outro, né? Tá, e a gente comentou sobre todas essas tuas produções, que tem várias, depois nós voltamos nela. Tem uma bem emblemática sobre a tragédia da Boate Kiss, que eu queria comentar contigo também. Mas em que momento a Nelly sai dos bastidores das produções e vai virar professora? Como que a docência chegou na tua vida? Era um planejamento? Não era um planejamento. A gente vai abrindo portas, né? Quando a gente se forma, a gente quer trabalhar. E aí a gente vai criando oportunidades. Tanto que logo que eu me formei, eu inclusive fui trabalhar no Diário de Santa Maria. Na época eu pertencia à RBS, eu fui freela de dezembro a março, e nessa época também eu passei no mestrado na Federal. E aí chegou um momento assim que em abril eu não estava conseguindo ler os textos do mestrado, assim, porque o jornal é muito correria, assim, é muito legal. Eu sempre falo para os alunos, é uma cachaça tu trabalhar no jornal, é um negócio muito viciante, né? É muito legal, é uma adrenalina muito legal. Mas eu sempre gostei muito de estudar, de ler, sabe? Isso também me alimenta, né? Conciliar as duas coisas. E aí eu não estava conseguindo conciliar, e aí eu decidi que eu ia fazer um mestrado. E daí eu consegui uma bolsa, na época, para trabalhar na TV Campus. E depois eu consegui bolsa CAPES do mestrado. E aí assim eu fui indo. E aí que apareceu uma oportunidade na época de ser professora substituta por um semestre na UFN, para dar edição audiovisual, que era algo que eu sabia pela TV Ovo, de trabalhar muito com isso na TV Ovo. E eu entrei, assim, sabendo certo que eu ia ser demitida no final daquele ano de 2012, né? O que eu mais tinha certo na virada do ano é que eu ia estar que desempregada. deu certo, nós estamos em 2022, a coisa evoluiu. E aí eu segui. E tu gosta da parte da aula? Gosto, porque eu acho que é quando a gente pode exercitar o ideal do que é o jornalismo, né? A gente pode pensar no mensagem. Não é nem passar a mensagem, é essa possibilidade de troca de conhecimento, porque a galera vem com muito conhecimento, né? Hoje a gente é outra geração, muito conectada, vem com muita informação. Então, na verdade, a academia, ela serve pra gente refletir. Porque eu sempre falo assim, depois que tu vai para uma redação, tu não vai ficar pensando lá, eu estou usando esse e esse critério de noticiabilidade, o que isso implica, né? Que resultados que isso traz, como é que isso afeta a sociedade. Não, tu vai correr porque tu tem o deadline ali, que tá no teu calo, tu precisa fechar uma grade de programação. Existe um automático que funciona nisso, né? Tu não vai ficar refletindo. Toda uma rotina produtiva, né? Então, assim, a academia é esse abridor de cabeça, né? Eu acho que é para isso que ela funciona, assim, para abrir cabeças e pra gente criar coisas diferentes, experimentar. E aí depois, quando a gente vai pro mercado, a gente já tá com aquilo mais construído. Também a parte dos professores, o reconhecimento de tu ver o aluno ali. Tu certamente nesse tempo já foi orientadora de muitos alunos, já fez parte da formação. Isso é uma memória para sempre, que faz parte da construção desse profissional, né? Isso deve ser um orgulho, um sentimento. Sabe que isso demora para vir de retorno, assim. Não é algo que vem imediatamente, assim. Tu vê ao longo do tempo, assim, tu vai vendo que a coisa funciona, porque a formação, ela não te dá retornos rápidos, né? Ela é algo que ela vai aos poucos, vai se solidificando. Mas sim, é muito legal. Eu tenho alunos hoje que fazem mestrado e estão indo para o doutorado na área de cinema. Eu não fiz doutorado na área de cinema, eu fiz em comunicação. Então eu fico muito feliz de ver essa galera que está indo para o cinema, que é algo que eu acho muito legal. Mas que eu não consegui ir em busca porque eu optei por ficar em Santa Maria. A gente não tem mestrado e doutorado em cinema aqui em Santa Maria, né? Onde que tem? Essas meninas estão na Unespar, no Paraná, que é a estadual do Paraná que tem.
E em cinema, a gente vai ter em São Paulo, Rio de Janeiro. A Unifra tem pós em cinema, né? Tem a especialização em cinema, Que essa tu dá aula? Essa eu dou aula de documentário. Isso. Nós já seguimos esse papo. Falando nisso, eu me lembrei de outras coisas que tu falou sobre os alunos e construindo isso. Mas tem mais que os alunos, tem os colegas, os professores que viraram colegas. Já vamos falar sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Outono está aí e a Super Colchões sempre tem ofertas imperdíveis. Não espere o inverno para deixar seu lar aconchegante. Visite nossa loja e aproveite descontos de 20% à vista ou em 4 vezes e também pagamento em até 12 vezes no valor a prazo. Outono Super Colchões, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. Exame diagnóstico por imagem. A segurança de diagnósticos precisos para exames como tomografia, ultrassonografia, teste ergométrico, radiografia e outros. Com uma estrutura inovadora e tecnológica, oferecemos maior precisão e entrega rápida de resultados. Tudo isso disponível em diversos convênios parceiros. Exame diagnóstico por imagem. Uma empresa Causo Mais. Telefone 3033 9220. Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 99220 6058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863, Santa Maria. Estacionamento com manobrista. Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado santamariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade. Já está disponível a Rádio Vox, a rádio web do Grupo Diário. São 3 estilos, incluindo pop, rock, sertanejo, pagode, MPB e muito mais. Acesse agora diariosm.com.br ou baixe o app do Grupo Diário e ouça agora. Rádio Vox, o seu estilo está aqui. DNA. Estamos de volta com o DNA, identidade da nossa gente. Eu sou Camila Cunha e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, Nelly Moubelli, jornalista, parte do audiovisual, professora da UFN. Também estamos conversando sobre as produções dela, sobre os documentários. Mas agora, falando em produções, aqui na produção a gente tem um quadro que se chama Diagnóstico. Mas não é um diagnóstico médico, nós temos especialistas em Nelly. E a gente vai escutar agora, então, os 2 primeiros áudios. É difícil falar sobre alguém que a gente gosta em tão pouco tempo, né? Mas vou tentar sintetizar o que a Nelly representa. A gente se conheceu em 2009, na TV Ovo, onde eu trabalhava naquela época, né? E logo depois a gente foi dividir apartamento junto. Eu acho que foi ali, dividindo apartamento, que a nossa amizade aumentou e ficou mais forte, né? Dividindo o dia a dia, né? E tanto as alegrias quanto as mazelas da vida. E foi uma época bem bacana, assim, pra mim, onde a gente teve um convívio muito forte, assim. E o que me marca bastante da Nelly é que
ela sempre foi uma pessoa pra frente, assim, né? Tipo, sempre queria resolver não, mas queria que as coisas acontecessem, né? Tipo, qualquer coisa, de trabalho, vamos fazer esse projeto acontecer, de sair, eu lembro que eu tocava bastante nessa época, assim, ela sempre queria ir ver, então, tipo, tava sempre animada com as coisas, né? Isso é uma coisa bem, bem legal dela, assim, sempre sorrindo, né? Tem um sorriso muito bonito. E essa época de morar junto foi onde cresceu essa amizade, assim, que a gente tem até hoje, né? É um carinho, um amor um pelo outro, um respeito e admiração que eu tenho pela Anneli muito grande, assim. E fui presenteado, inclusive, com o cedindo da Elis, né? Mesmo estando longe, assim, ela ainda escolheu, né? Tipo, que eu fosse Dindo e eu aceitei, né? Então, a Anneli pra mim é isso, assim, uma pessoa que tá sempre alegre, com vontade de viver, né? Olá. Falar sobre a Anneli é dizer de alguém muito especial. A Anneli entrou no curso como uma menina extremamente inteligente e com uma garra muito grande, e se mostrou ao longo do percurso uma pessoa profundamente ética e solidária. Da fase dela de aluna até a fase dela de colega, foi se construindo uma amizade muito grande. E eu penso que essas questões são fundamentais, essas relações são fundamentais e devem ser assim cuidadas e preservadas. Suspeitíssima eu, porque gosto muito dela, mas muito feliz e muito orgulhosa da pupila que se mostrou e se tornou a profissional, a mulher e a amiga que ela é. Quem são os donos dessas vozes, né? E o Tranquilo, né? O Rodrigo Tranquilo e a Rosana. Bom, o Tranquilo eu lembro, assim, de chegar da faculdade ou de chegar da TV Ovo mesmo, da SESMA na época, e ele toca piano, né? E aí ele tinha um teclado em casa, né, no apartamento que a gente dividia, e sempre rolava aquele som bom, assim, ele sempre estava tocando alguma coisa, daí ele passava um café naquelas cafeteiras italianas, assim, é uma memória afetiva muito legal que eu tenho dessa época. Também dividia apartamento com a gente o Jonathan, que também era da TV Ovo, também trabalha comigo na UFN hoje, então é muito bom, assim, foi muito legal esse período, assim, era um período de perrengues financeiros, né, mas com muita memória afetiva, assim, do que a gente construiu. E hoje ele mora em Santa Catarina, tá longe, né, mas tem pessoas que as barreiras geográficas, elas nunca importam, né? Porque elas sempre estão perto, assim. A gente às vezes passa 1, 2 anos sem se ver, e quando a gente se encontra parece que a gente tinha conversado ontem, assim, porque nada mudou, a amizade é sempre a mesma, assim, a gente conhece os trejeitos um do outro, é muito legal. E a Rosana é minha guru. A voz da Rosana é inconfundível. Quem já passou pela UFN eu reconheci na hora. Ela é minha guru, assim, se eu tenho um mestrado e um doutorado, se deve muito a ela. Se eu tenho esse olhar para comunicação comunitária, é ela também que me mostrou isso na faculdade. Foi com ela que eu fiz meu primeiro projeto de pesquisa, que eu fui para os meus primeiros congressos apresentar o resultado desses projetos, e aí que também nasce um pouco o gosto pela academia, né, pela pesquisa acadêmica, assim. Essa inspiração também, ela é assim, ela é um ser humano incrível, né, de uma professora que virou colega, amiga, né? Ela é de um coração imenso, assim, ela é muito gigante, assim, tudo que ela faz, aquela calma que ela tem e a profundidade que ela tem, né? Eu aprendi muito e aprendo muito com ela ainda. Eu gosto muito de compartilhar a vida com ela. Eu tava olhando agora que a gente tá ao vivo no Facebook do jornal, a Suzy dando parabéns, Nelly, boa tarde. Tem também um recado do Eduardo Serpa dizendo que se formou em 2014 em PP, mandando um abraço pro pessoal do audiovisual, e também disse especialmente ao querido Alessandro, ou apenas o Alex, que também é um clássico no pessoal da comunicação. Boas memórias registradas. Outro também que te manda sobre isso.
Nelly, a respeito dos documentários, agora a gente tem visto a notícia, né, que em breve a Netflix vai lançar um documentário sobre a Kiss, né, isso envolve algumas polêmicas, gente que questiona e tal, enfim, mas assistindo documentários de vocês, até tem uma parte que o Canelas fala sobre o quanto é importante lembrar para que isso não se caia no esquecimento e tal. Então eu queria te perguntar como que foi participar, produzir de um documentário sobre a tragédia da Kiss, depois daquele dia, o nome do documentário, Isso, né? Que deve ter sido algo extremamente delicado para vocês. Conta um pouco pra gente. Esse é um projeto da Luciane Troilib, né? Ela que perdeu o irmão dela, que era gerente do bar, e a sobrinha dela nasceu em março, né? A tragédia foi em janeiro e a sobrinha Filha nasceu em março. do irmão que faleceu na é a tragédia. Joana, E a Lu fazia maestria em periodismo em Buenos Aires, e aí ela precisava fazer um trabalho de conclusão e ela decidiu fazer sobre a tragédia, então ela me procurou para orientar, e mais do que orientar, né, a TV Ovo entrou como parceira desse projeto, né. A TV Ovo, mais eu e o Marcos, né, que trabalhamos junto com ela nisso, o Rafa também nos ajudou em algumas imagens, e aí a gente gravou de 2015 a 2018, eu acho. E eu fiz a montagem do filme. E assim, toda vez que eu sentava para montar, eu chorava, sei lá. Tudo que eu tinha para chorar, para eu conseguir me concentrar, para poder trabalhar no material, assim. É muito dolorido, né? Não há como ser indiferente, não há como não se tocar por essa história. Foi muito difícil para a Lu conseguir terminar o filme, né? Mas conseguimos. Eu acho que todo mundo que é de Santa Maria deveria assistir esse filme, e quem não é também, né? Porque o filme fala de Santa Maria após a tragédia, né? Que impactos que trouxe para a cidade. Então é um filme de busca, né? Ela fala com um monte de gente, com estudantes, com quem era dono de bar. Vários depoimentos, né? Vários depoimentos, assim, para construir. Apesar de toda a carga, é algo muito interessante. Para construir um pouco o que se tornou Santa Maria após a tragédia, e costurando isso com a história de vida dela, né? Que daí vem a sobrinha, né? Enfim. E todo esse envolvimento, né? O Marcos também, que é meu companheiro, tem um envolvimento muito grande com a associação de vítimas, né? De familiares. Falando em vítimas e familiares, vocês fizeram também o acompanhamento do julgamento agora há pouco em Porto Alegre. E diferente dos veículos de comunicação que estavam lá mostrando a parte do julgamento mesmo, advogados voltados ao júri, né? Mesmo. Vocês fizeram toda a parte do enfoque nos familiares, né? As nossas lentes estavam ao contrário, né? A gente que também foi muito sensível, muito bonito da parte de vocês. A gente acompanhou. Não tem nada lançado oficialmente ainda, mas a gente está produzindo uma série que vai ao ar na Globoplay junto com o Marcelo Canelas. Então, a gente não tem data ainda, não tem previsão, não tem nem nome, né? Mas é um material que está em andamento. Tá na ilha, em edição. Parabéns. Agora. Deve ser um material e tanto. Preciso correr contra o tempo aqui, que nós temos mais depoimentos para escutar. Vamos lá, vamos escutar mais 2. Oi, eu conheci a Nelly Mombelli em 2012. Nos tornamos colegas de trabalho na metade daquele ano, e logo surgiu a afinidade, a parceria, e ao longo dos anos a Nelly se mostrou uma amiga incrível, para as horas boas, para as horas não tão boas. Admiro muito a Nelly. Ela é uma excelente pessoa, uma excelente profissional do audiovisual, excelente professora, agora mãe da Elis, da linda e inteligente, incrível Elis. É uma mulher que vale a pena ter do lado. Por muito tempo, a casa da Nelly e do Marcos foi também a minha casa, esporadicamente, quando eu precisava de hospedagem em Santa Maria. E eu só tenho boas lembranças, boas memórias, uma admiração enorme por essa mulher que eu tenho muito orgulho de chamar de amiga.
que a nossa amizade perdure, se fortaleça cada vez mais. Olá, meu nome é Bruna, sou irmã da Nelly. Aqui em casa a gente chama ela de Nega. E bom, a minha irmã, pra mim, ela é inspiração, ela é a pessoa com quem eu sempre posso contar quando tô num momento ruim. Apesar de a gente ter 12 anos de diferença de idade, a gente nunca conviveu como irmãs, mas a gente sempre teve uma amizade muito forte. E ela é tudo pra mim. Eu amo ela. E a minha mãe também vai fazer uma declaração pra ela agora. Oi, meu nome é Liliane, sou mãe da Nelly. Como a Bruna já falou, a gente chama ela de Nega. Ela é uma guria mulher corajosa. Sempre lutou por tudo que quis. E por isso ela tá onde ela tá hoje. E merece. E merece tudo isso. Porque quando ela veio para Santa Maria, ela saiu de casa sem conhecer Santa Maria e passou fome, frio, perdeu roupas. Bom, e tudo isso passou, né? E tudo isso passou. E graças a Deus ela tá bem hoje. E a gente agradece muito pela Elis também. Então tá, era isso. Beijo e se cuida. Beijo. E tudo de bom pra ti aí. Que lindos. Agora as lágrimas não. A minha irmã mais velha é a minha irmã mais nova. A Lu deve ter uns 10 anos a mais que eu acho. E a gente brinca que eu sou a mãe dela. A Lu foi um presente da UFN, a gente se conheceu lá, como ela comentou, e também, assim, ela tá morando bastante tempo em Frederico, porque ela leciona lá, no campus da UFSM de lá, e a gente também se vê esporadicamente, assim, né, as redes sociais aí nos aproximam, né, a gente tá sempre conversando no WhatsApp. Eu sempre falo que ela vai ser referência ainda na comunicação, porque ela é uma pesquisadora brilhante. Ela é muito boa no que ela faz, também é inspiração. E eu gosto muito de estar com ela e de compartilhar a vida com ela. Bom, e minha mãe e a minha irmã, essa história da roupa sempre vem, né? Porque quando eu vim fazer... a gente morava na União. Naquela época tinha greve quando eu vim para Santa Maria, a gente morava na União. E aí tinha 3 quartos, o misto, o mistão e o mistinho. O mistinho cabia umas 12 pessoas. Era pela quantidade de gente. O mistão, que era... que aí tinha umas 80 pessoas, era tudo beliche, né? A minha era a única que não tinha cama em cima, não era beliche, mas era o sofá do mistão, porque ficava numa janela, daí não podia ter beliche, né? E todo mundo sentava. Então as coisas se misturavam, era muita galera, né? As coisas difícil se misturavam. Manter uma organização Sim. aí. Não tinha chave, tu não tinha de guardar. Teu roupeiro era a tua mala de roupa do lado da tua cama. E tinha o feminino, né, ainda, e o masculino, que eram uns quartos que também tinha uns 40 em cada um. Era muita gente, assim, mas foi uma época, assim, de muito perrengue, né? A gente, naquela época, não tinha muitas condições financeiras. Foi quando eu vim para Santa Maria, foi uma época de seca, né? E isso afetou muito a agricultura, então isso afetou muito a vida dos meus pais. Então, por isso que a gente tinha um pouco de dificuldades. Mas lá na casa do estudante estava todo mundo no mesmo barco, assim. Sim. Então, de lá que eu tenho muitas amizades também. E a gente se faz resiliente, né? Nesses momentos de dificuldade. Se fortalece, se cresce, fortalece. né? Acho que a gente sempre tem. Mas o que agora aprender. eu tenho mais um depoimento bem bonito também para te escutar. Vamos lá. Bom, é super difícil falar de quem a gente ama, né? Então, porque parece que tudo que a gente vai dizer não vai nem chegar perto do que a gente realmente sente. Mas vamos lá. Esse ser irradiante que está no programa hoje tem inúmeras paixões iguais às minhas. Ela tem paixão por viajar e conhecer outras histórias, tem paixão pelas histórias das pessoas, por isso é uma documentarista e uma montadora. A narrativa audiovisual também é uma paixão para Nelly. Daí entra a TV Ovo, um local que alimenta sonhos, paixões e muito trabalho voluntário.
Ela também tem paixão por pedalar e sentir as coisas com o vento no rosto e a velocidade perfeita para se integrar na paisagem. Ela tem paixão por animais e cuida de qualquer um que precisar de cuidado. Tem paixão por plantas que estão vivas na terra. Então, ela não gosta de buquê de flores. Ela tem paixão pela família, pelos amigos e tem paixão por cada detalhe do crescimento da Elis. Porque isso envolve muito amor, ou amoi, como a nossa Pitoca fala. Enfim, vocês têm aí no estúdio um ser irradiante, cheio de paixões, que é apaixonante. E é isso que eu posso falar da Nelly. Ai, o que falar do amor da vida da gente, né? Chave de ouro. Que lindo. Mais uma história que se une também com a TV Ovo. Quase todos os depoimentos falaram sobre isso. Foi muito bom conseguir acompanhar um pouco, conhecer um pouquinho da tua trajetória, Nelly, através de tantos projetos e conversar um pouco, contar um pouco da tua infância. Muito legal a gente ver o que tem por trás dessa profissional reconhecida, de sucesso. Então vou deixar um espaço para te despedir, que a gente já tá encerrando assim, ó, britânico agora. 16h59, para que tu possa se despedir. Eu te agradeço mais uma vez. Ai, obrigada pelo convite. Eu fiquei pensando se eu era merecedora de estar aqui, né? Porque afinal, por que contar a minha história? Obrigada por esses depoimentos. Foi muito bom poder reencontrar todos, né? Ouvindo. E eu acho que, para encerrar, assim, eu acho que a vida, ela é esse mistério, né, de altos e baixos, e eu sempre acredito que a gente tem que encontrar a força nos momentos baixos, porque os momentos baixos são os desafios que a gente encontra na vida e que eles nos ensinam. Então, o que a gente pode aprender com isso para sair mais forte e para poder reconhecer e apreciar os momentos altos. Tirar alguma coisa de aprendizado de tudo isso, né? Muito obrigada, Nelly. Convido o pessoal, então, a acompanhar os teus trabalhos. Onde eles estão? A gente consegue... Pela TV Ovo. Na TV Ovo. Então, tu digita aí no Google TV Ovo, que lá estão todos os grandiosos trabalhos da Nelly. Muito obrigada. Aqui a mãe da Elis, mimosa. Então era isso, e o DNA de hoje vai ficando por aqui. Um bom finalzinho de tarde para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.